Seguimos na capital federal, assunto reforma ministerial, que segue na pauta. Quem está acompanhando de perto sabe tudo sobre o tema e vai nos trazer aqui, temos novidades. Nesse assunto é o Rafael Procópio. Fala, Procópio, boa tarde. Oi, Ronald, oi, Zaidan, boa tarde, segunda e semana a vocês Procópio. E a todos que estão com a gente. Olha só, pessoal, a reforma ministerial que está sendo promovida, na verdade, pelo presidente Lula e deve ter o seu ápice no mês de março, como a gente está percebendo, está sendo feita em camadas, por assim se dizer. Esse primeiro momento que já vem acontecendo, na verdade, desde janeiro, os cargos trocados são aqueles mais próximos do presidente Lula. O que já aconteceu na chamada SECOM, na Secretaria de Comunicação, que tem status de ministério, saiu Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, e entrou o publicitário Sidônio Palmeira, ele que cuidou de toda a campanha presidencial de Lula, que saiu vitoriosa em 2022. Uma próxima mudança nessas alas mais próximas ao presidente da República deve ser aquela que trará novamente Gleisi Hoffmann, presidente do PT, a um cargo na esplanada dos ministérios. Ela que foi ministra durante o governo de Dilma Rousseff, ela pode assumir o cargo da Secretaria-Geral da Presidência da República, cargo esse que é comandado por Márcio Macedo desde o começo de 2023, desse terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que esse cargo, como eu disse, ele tem muitas proximidades com as pautas de interesse da Presidência da República. Então tem muito aquele contato com movimentos sociais, pautas de interesse mesmo do próprio presidente, falando numa questão mais política. Bom, a próxima etapa dessa reforma ministerial deve ser promover mudanças em alguns ministérios mais visados, por assim se dizer, especialmente visados pelo chamado Centrão dentro do Congresso Nacional. Uma dessas modificações, pessoal, deve acontecer no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o chamado MIDIC, que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente já sabe que o senador Rodrigo Pacheco foi convidado para este cargo, mas ainda não se decidiu. Caso o Pacheco realmente opte por virar ministro, Geraldo Alckmin pode ser remanejado para a área da saúde, que é comandada por Nízia Trindade também desde o começo de 2023, mas vem balançando no cargo já há algum tempo. O Ministério da Saúde que já foi alvo de diversas críticas e Geraldo Alckmin, até por ser médico, botaria mais panos quentes nessa situação toda e até impediria mais um avanço do Centrão em mais um desses ministérios que são bem quistos aí pelo presidente da República. São muitas possibilidades de mudança na esplanada dos ministérios, como eu disse, devemos ver o ápice disso tudo no mês de março deste ano e até lá a gente segue de olho nessas movimentações aqui na esplanada, pessoal. Obrigado, Procópio. Tem ministérios benquistos pelo presidente, mas tem ministérios benquistos por aqueles que querem assumir, né, essas pastas. E ninguém assume nada à toa. Tem que ter grana e capilaridade, né, Zaidan? É isso que é a ambição principal, né? Claro, e quando se fala em grana, não é nem para gastar diretamente, mas é para liberar emendas. Para liberar emendas parlamentares, porque voltou a necessidade do carimbo ministerial, mas virou basicamente um processo cartorial, né? O Ministério usa seus recursos para atender reivindicações de parlamentares que querem verbas, depois de apresentarem emendas, e a área da saúde é a mais visada. A mais visada. Por isso teve aquela história do Lira, talvez ir para a saúde, o que seria a desmoralização do governo, né? E o Lira provavelmente não vai aceitar, até porque ele disse recentemente que é um navio naufragando, e geralmente ninguém nada em direção ao navio naufragando, né? Mas seria desmoralizador, né, colocar o Arthur Lira como ministro. A Gleisi Hoffmann, se de fato a coisa for como se espera, a Gleisi Hoffmann ela vai ter um ministério com pouco poder, mas que tem uma função política importante, que é tentar aproximar o governo de movimentos sociais, de grupos organizados. Mas o que de fato aproxima o governo desses grupos é a ação, é o que o governo faz, é a política econômica, é como ele enfrenta aquilo que oprime os trabalhadores brasileiros. Se ele não enfrenta, se ele é uma usina de opressão, não adianta nenhuma boa vontade. E o fato de que ela realmente tem muitos contatos com esses grupos. Mas é preciso esperar, né, Ronald? Não adianta especulação. Aguardemos o que vai ser decidido, provavelmente em março. Até porque, né, Zaidan, ter ministério que tem algum tipo de vínculo com isso ou com aquilo, não dá a esse ministério a chancela de ser efetivamente bom, né?
A gente tem outros ministérios que foram tratar de minorias e ainda têm deixado muito a desejar, né? Alguns foram boicotados, né? Tiveram seu poder reduzido. E isso aconteceu com a Sônia Guajajara, aconteceu com a própria Marina, né? Tanto que a Marina, em vez de cuidar de coisas relevantes, aí o Lula fala, não, o negócio lá do petróleo na Amazônia, o problema não é a Marina. Ela tem de se manifestar, ela tem de entrar em defesa do IBAMA. É o Alcolumbre que vai determinar se vai fazer ou não vai fazer, se vai prospectar ou se não vai, se vai explorar ou se não vai. É o Alcolumbre. O IBAMA é completamente dispensável. Ele que traz o parecer técnico. E ela tem de defender em vez de ficar falando sobre Venezuela. Falando coisas que são mera reprodução do que diz a Embaixada dos Estados Unidos. Né? E no caso da Sônia Guajajara, não. Ela se mexe, ela tenta cumprir a sua função, mas claramente desidrataram o Ministério dos Povos Indígenas. Mas ela, pelo menos, não sai da luta. Né? Agora, não basta você ter um ministério que, em tese, dentro do organograma, ele tem atribuições importantes e, na prática, ele não tem nenhum poder de atuação. Né?